Se eu perdesse tudo hoje, precisasse voltar a ganhar dinheiro do zero, tem uma única habilidade que eu colocaria energia para aprender. Não seria aprender tráfego pago, criar um SaaS, programar, aprender IA avançada, nada disso. Seria fazer uma coisa muito mais simples, que é vender agente de IA para pequenas empresas. Existe uma oportunidade gigante que pouca gente está enxergando e muitas pessoas ainda não estão aproveitando. E nesse vídeo aqui eu quero te mostrar exatamente o que pessoas comuns como eu, como você, poderiam fazer para chegar nos primeiros 5 mil de faturamento, de ganho mensal, fazendo isso, vendendo agente de IA para pequenas empresas. O primeiro ponto para a gente começar a conversar aqui é que milhares de empresas precisam de IA. E é aqui que mora a oportunidade. No Brasil, o mercado ele é basicamente voltado para pequenas empresas. As pequenas empresas são o que movimentam o mercado aqui no Brasil. E você não precisa, para vender IA, você não precisa criar IA, você não precisa saber programar, você não precisa ser um engenheiro de software, você não precisa, você só precisa, na verdade, conectar um problema que uma empresa tem com uma solução que já existe. Você é o intermediador, a pessoa que conecta essas duas coisas e isso pode te gerar muita grana todo santo mês. Eu estou fazendo isso há algum tempo e eu quero te mostrar hoje como que você pode aproveitar essa mesma oportunidade aí do seu lado, beleza? Então fica aqui até o final do vídeo porque você vai saber exatamente o que eu faria e o que você pode fazer para fazer 5 mil por mês de ganho a partir de agora, beleza? Então vamos lá, vou compartilhar a tela contigo aqui, ó, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só arrumar aqui. Enquanto isso, já se inscreve aí no canal. Todo dia, meio-dia, tem vídeo. Oxi. Todo dia, meio-dia, tem vídeo, então ativa o sininho também, belezinha? Bora chegar nos nossos 2 mil inscritos. Então vamos lá. Hoje toda empresa, é só você pensar nas empresas que você conhece, mas toda empresa tem problema de atendimento. Então, é só você pensar na sua realidade, nas empresas que você conhece, dos seus amigos, etc. Cara, a maioria das empresas tem esses problemas. Então, a gente pode pegar alguns casos aqui. Então, ó, clínica que demora... Opa! Aqui, ó, clínica que demora a responder. O que mais? Imobiliária que perde leads de monte. O que mais? Academia que não faz follow-up, restaurante que recebe mensagem fora do horário e assim por diante. Então, se você for parar para pensar, todo pequeno negócio que tem aí perto da sua casa tem algum problema de atendimento. Todo pequeno negócio tem um problema de atendimento. Só qual que é o problema? O dono dessas empresas ele está muito ocupado fazendo atendimento, tendo que lidar com a equipe dele, tendo que lidar com as questões financeiras da empresa. Então ele não tem muito tempo para conseguir, resolver problemas de atendimento. Então esse cara, ele muitas vezes fica meio perdido, porque ele tem um problema, ele quer resolver, mas ele não faz ideia de como resolver. Então é aqui que entra o seu papel, o meu papel. Como eu falei, papel de pessoas comuns que podem ajudar esse cara aqui. Então, o que pessoas como nós poderíamos fazer aqui? A gente basicamente conecta esse cara com uma solução única de atendimento, que é uma IA. Beleza? Então, esse é o primeiro ponto aqui. Então, eu vou conectar esse cara com uma solução. Pô, mas eu não sei codar, eu não sei. Fica em paz, até o final do vídeo você vai entender, tá? Fica tranquilo. Então aqui você não tá vendendo, importante, tá? Você não tá vendendo para ele IA, beleza? Então você está conectando ele com uma solução, mas você não está vendendo IA. Olha, mas se eu não estou vendendo IA, o que eu estou vendendo? Você está vendendo. Vou colocar aqui, ó, mais vendas. Você está vendendo mais produtividade. Você está vendendo mais economia de tempo, ou melhor, né, economia de tempo. É isso que você está vendendo. Então, você não vai falar com o dono de uma clínica e falar para ele, cara, eu vou te vender IA. Não faz sentido fazer isso. Então, você vai ajudar ele falando para ele, cara, eu consigo te ajudar a vender mais resolvendo problemas do seu atendimento, beleza? Então, agora a gente vai fazer uma conta simples aqui. Ó.
Levando em consideração, agora você já entendeu que existem empresas perto de você que tem esse problema e que você pode conectar ele com uma solução para ajudar ele a vender mais, ser mais produtivo, economizar tempo. E agora você também vai ver como que você ganha dinheiro com isso. Pensa o seguinte, pensa que em média, imagina que você vai vender uma solução aqui por R$ 500 por mês, beleza? Então eu vou vender uma solução de R$ 500 por mês, tá? Quanto que você precisa para fazer 5 mil por mês? Você precisa de 10 clientes. Só é importante dizer, tá? Que hoje eu vendo essa solução e eu cobro de 700 a 3 mil por mês. Depende do pacote que o cara compra, mas esse é o valor que eu vendo, tá? Então, mas vamos pensar que você começou agora tal e você quer começar. Então, começou, vou vender por quinhentão. Fechou. Cara, com 10 clientes, você faz 5 mil por mês. E eu sei que para muita gente, 10 clientes pode parecer... Eu sei que para muita gente, 10 clientes pode parecer, cara, quase que impossível. Mas pensa aí, cara, dentro da sua cidade, quantas empresas tem perto de você? Se você pegar na sua rua, na quadra que você mora, no bairro que você mora, na cidade que você mora, quantas milhares de empresas, pequenos negócios existem perto de você que precisam de uma solução como essa? Talvez eles não encontraram ainda alguém que possa fornecer isso para eles e talvez essa pessoa seja você. E você ainda pode estar se perguntando, né? Pô, mas como que eu vou entregar esse negócio se eu não sei programar? Se eu não sei fazer nada? Então eu vou te mostrar aqui agora como você resolve isso aqui. Porque hoje eu, por exemplo, não sou um programador, beleza? Mas eu entrego essa solução e ganho dinheiro com isso. Então como que uma pessoa que não sabe programar consegue? É aqui que entra, então, como entregar solução de IA sem saber programar. Que é uma dúvida justa, uma dúvida que faz sentido ter. Então eu vou te dizer, a gente vai fazer isso, é aqui que entra as ferramentas como Cloud, como Go High Level, etc. Então aqui o grande ponto é, você vai vender a solução e você vai usar ferramentas para isso. Hoje você consegue criar agentes de IA, automações, CRM, sistemas completos sem escrever uma linha de código. É bizarro, você não precisa escrever uma linha de código. O que antes exigia uma equipe de desenvolvedores, então você tem que pensar o seguinte, o que antes demandava, né, um time de desenvolvimento, 4, 5, 6 desenvolvedores, um chefe do desenvolvimento, e gestão de sprint, etc., meses e meses de trabalho, hoje você consegue fazer com ferramentas em 3 dias, 5 dias, uma semana. Então, e aqui que a coisa muda, aqui que muda o jogo, porque você não vai construir tecnologia, porque a tecnologia em si já está pronta. Essas ferramentas já te entregam isso pronto. Você basicamente vai fazer uma outra coisa, você vai conectar esse cara. Existe uma grande diferença, né, entre essas duas coisas. Você não precisa construir tecnologia, você vai aprender a vender tecnologia. E existe uma diferença enorme entre as duas coisas. A maioria das pessoas hoje está focada em aprender a construir. Só que, cara, pensa o seguinte, vamos ser realistas. Quantas soluções vão existir em pouco tempo? As pessoas vão aprender a construir, mas vai chegar uma hora que já tem um monte de gente sabendo fazer isso. E o grande gargalo que hoje existe é que a gente tem pouca gente sabendo vender as coisas. Então, se você aprender a vender a tecnologia, você vai conseguir, provavelmente, ter um resultado muito mais legal do que quem aprendeu a construir a tecnologia. Vender dá mais dinheiro do que construir, beleza? Boa. Vamos lá, vamos continuar o nosso game aqui. E aqui, e daí é importante dizer, né? Eu acredito que é muito mais rápido você aprender a identificar problemas que uma empresa tem e vender do que você ter que aprender a fazer tudo isso do zero, beleza? Então vamos lá, vou te dar um exemplo aqui prático. Então, cara, por exemplo, uma clínica que recebe 100 mensagens por dia. Você implementa uma IA que responde imediatamente.
e esse cara para de perder cliente por demora na resposta. Uma imobiliária que demora para responder lead. Você pode tanto colocar uma IA, mas você pode implementar automações para direcionar para o corretor correto. Vamos pegar uma academia que perde alunos porque não faz follow-up. E aqui pode ser tanto para vender quanto para reter o aluno mesmo. Então você instala um CRM com automações. Então, cara, o grande lance, você consegue perceber o padrão? Você não está vendendo IA, você está vendendo uma solução, tá fazendo o dono da empresa ganhar tempo, fazendo o dono da empresa ganhar dinheiro, fazendo o dono da empresa ter mais tranquilidade, fazendo o dono da empresa ter mais previsibilidade. E quando você entende isso, tudo muda. Se eu tivesse começando hoje, o meu plano seria extremamente simples, mas muito simples. O que eu faria na prática? Pensa o seguinte, agora você já entendeu aqui a lógica da coisa. Então agora eu vou te falar, cara, quais são os 4 passos que eu faria para tornar isso aqui uma realidade e fazer os meus 5 mil por mês nos primeiros 30 dias. Vou te mostrar aqui quais seriam os 4 passos que eu faria imediatos, belezinha? Vamos lá. Deixa eu compartilhar de novo a tela contigo e vou te mostrar aqui. Então vamos lá. O que eu faria para fazer meus 5K mês em 30 dias? Vamos lá. Passo 1. Eu ia escolher um nicho. Tá? Então, por exemplo, vou trabalhar com escola, vou trabalhar com academia, vou trabalhar com clínica, enfim, eu definiria um nicho. Segundo, eu entenderia um problema comum desse nicho. Então, por exemplo, eu te dei alguns exemplos. Clínica que geralmente faz tráfego pago, por exemplo, normalmente tem um volume alto de demanda, de lead, mas não consegue normalmente atender bem. Então, ele precisaria de uma IA, de um atendimento mais legal, beleza? Se a gente for pegar a academia geralmente tem um problema grave de follow-up. E eu falo isso porque eu tenho clientes, eu tenho clínica, eu tenho academia, enfim, então eu consigo te dar essa clareza. Passo 3 aqui. Eu montaria uma solução simples, que pudesse ser vendido, e daí aqui, que pudesse vender como? Pudesse vender, de algumas formas você pode vender, tem 3 formas. Vou colocar aqui, forma A, um parceiro vender solução de um parceiro. Eu já vou explicar as 3, tá? B, vender solução white label. C, criar minha própria solução. Só aqui, eu vou colocar um asterisco para te explicar, beleza? Então é o seguinte, pensa o seguinte, na solução A, vender a solução de um parceiro, seria você fazer um parceiro que vende alguma solução já, e que tem a solução que você precisa para o nicho que você escolheu, fazer uma parceria e comissionar em cima disso. Então, por exemplo, eu quero vender para a clínica, quero vender IA para a clínica, mas eu não quero mexer com nada, eu quero só vender. Então você pode encontrar uma empresa que já faz isso e você vende e ganha comissão. E daí é variado. Por exemplo, hoje eu pago 30% para os meus parceiros que vendem Scale Labs, beleza? Então aí você vai encontrar seu parceiro e você vai negociar ali uma comissão, 20%, 30%, 40%. O segundo aqui, que é a solução white label. Existe como você comprar uma licença, então você compra uma licença white label e você vende a sua própria solução. Então, por exemplo, existe uma solução chamada Go High Level, que você compra o white label, a licença white label dela, você vai pagar ali por mês ou por ano e você pode revender ela na onde você quiser. Então, essa é uma solução também, é uma segunda forma, que você pode montar a solução ali dentro e vender ela. E a terceira é você criar a sua própria solução, só que aqui nesse caso, coloquei o asterisco ali, porque nesse caso você vai precisar aprender a fazer alguma coisa a nível de tecnologia, tá? Então, essa é a única delas. Então, qual o caminho que eu diria para você ir para fazer 5 mil rápido? Ou fazer um parceiro muito bom, ou ir para o caminho de white label, beleza? O caminho que eu segui foi o caminho de white label. Inclusive, eu vou deixar os links aqui de algumas possibilidades para você poder ver e olhar, etc., na descrição, beleza? O que mais? Por último, definir isso aqui, definir a minha solução, aí eu vou para o 4, que é montar minha lista de prospecção
e falar com a empresa todo dia. Aí, aqui o que eu faria? Eu abri o Google Maps, definir que eu vou falar com clínica. Abro o Google Maps, coloco clínicas e coloco minha cidade e mapeio todas as clínicas que tem perto de mim. Posso exportar, daí você pode exportar esse dado, você pode colocar numa planilha, você pode fazer o que você quiser e depois eu começaria a ligar e mandar mensagem para essas clínicas até eu conseguir começar a falar com algumas delas para entender os desafios e saber e tentar apresentar minha solução. Seja para clínica, escola, academia, seja o nicho que você escolheu, beleza? Não é nada muito complexo, nada muito sofisticado, porque o mercado está muito no começo, então você não precisa ter uma baita de uma solução, você pode ter uma solução simples. Inclusive, foi exatamente por isso foi por isso que eu escolhi trabalhar com IA, com automação, com CRM, porque eu percebi que praticamente todas as empresas têm problemas parecidos e a tecnologia finalmente ficou simples o suficiente para qualquer pessoa comum conseguir vender ela sem precisar ter um monte de gente, equipe e tal. Eu mesmo já tive uma empresa com mais de 30 funcionários, que era uma software house, em 2023. Eu tinha essa empresa, então hoje eu não preciso. Hoje eu consigo fazer isso aqui sozinho, então você consegue também operar sozinho. Então a pergunta que fica não é mais se existe a oportunidade existe. A pergunta que fica é, você vai aprender essa habilidade? Então eu vou deixar ela bem aqui na sua frente para você refletir sobre ela. Você vai aprender essa habilidade agora ou vai esperar o mercado saturar? Porque ele vai, certo? Aqui é questão de timing, tem que aproveitar. E se você quiser que eu grave mais vídeos mostrando como encontrar clientes, os seus primeiros clientes, como que você monta a sua oferta, como que você entrega a solução usando IA sem saber programar, deixa um comentário aqui embaixo para eu saber o que você quer ver para eu poder gravar esse vídeo. Lembra de se inscrever no canal para a gente chegar em 2.000 inscritos, ativa o sino que todo dia, meio-dia tem vídeo novo e eu te vejo no próximo vídeo. Aqui, poxa, tava na tela compartilhada. Então, se inscreve no canal, ativa o sino, todo dia tem vídeo meio-dia e comenta aí dizendo pra mim o que mais você quer ver aqui no canal. Se você quer ver vídeo como prospectar, como automatizar a prospecção, como criar o agente para vender, enfim, diz aí pra mim e eu vou gravar pra vocês, belezinha? Tamo junto, forte abraço, bora escalar, bora pra action e eu te vejo no próximo vídeo. Valeu!